Olá, concurseiro! Está preparado para fazer aqui uma supervisão de direito administrativo? Essa revisão aqui é cheia de questões inéditas, que eu peguei os principais pontos de direito administrativo que vai cair no Superior Tribunal do Trabalho, nos TRT que estão para sair aí, o Tribunal Eleitoral, o concurso unificado do TSE, e para você também que vai fazer as autarquias. Várias autarquias foram autorizadas esse ano. Serve para elas? Serve! Eu peguei o comum que cai na maioria dos concursos. O que é isso? Ato administrativo, agente público, administração direta e indireta e outros temas a mais que eu vou trazer aqui para vocês. Tudo em cima de questões inéditas que você não vai encontrar em lugar nenhum. Tá legal? E para isso eu trouxe minha amiga Barbie. Nossa amiga Barbie, eu trouxe ela porque ela costuma ser várias coisas durante sua vida, não foi? Tem boneca da Barbie, enfermeira, médica, prefeita, não sei o quê. Então, a primeira questão, Barbie prefeita. Barbie é contratada pela prefeitura para ser a gestora de um programa de incentivo à leitura nas escolas da cidade. Opa, então não é prefeita, foi contratada pela prefeitura para fazer o quê? Incentivo à leitura nas escolas. Por que eu estou parando assim no meio da pergunta? Porque a gente tem que pegar os pontos principais da pergunta para quando você for olhar as alternativas, você já saber o que procurar, tá? Olha só, ela então emite uma ordem por escrito aos funcionários da Secretaria de Educação, definindo as diretrizes do programa e a responsabilidade de cada um. Qual o ato administrativo que Barbie emitiu para estabelecer as regras do programa? Vê o que ela está fazendo? Estabelecendo regras do programa. Quem vai obedecer essa ordem aqui? Os funcionários da Secretaria de Educação. Servidores públicos. Secretaria de Educação vai ter servidor efetivo, vai ter servidor comissionado, vai ter servidor temporário, mas todos são servidores públicos. Então, quando você faz algo específico dentro da administração, quem tem que responder isso é o pessoal da administração pública. A gente está falando da portaria. Quanto mais você exercitar, reescrever o que eu falo aqui com as suas palavras, mais a fixar. Então, quem quer passar no concurso, reescreva aqui para mim. O que você achou que é portaria, o que é ato normativo? E nossa questão número 2. A feiticeira má. Uma personagem vilã decide emitir uma ordem para proibir a realização de festas e eventos nos reinos vizinhos, incluindo o reino da Barbie. Ela acredita que essas festas podem interferir em seus planos malignos. Qual é o ato administrativo que a feiticeira má emitiu para proibir as festas no reino? Agora veja só a diferença dessa questão para a anterior. A anterior, a Barbie era contratada da prefeitura e colocou umas normas para quem? Para os funcionários da secretaria obedecer. Então o que ela fez? Uma portaria. A diferença dessa questão número 2 aqui, que a feiticeira má, ela fez o quê? Emitir uma ordem. Ela emitiu uma ordem proibindo algo para quem? Para a realização de festa nos reinos vizinhos. Não foi dentro do reino dela só. Porque essas festas nos reinos vizinhos vai interferir nos seus programas malignos. Tá? Então ela fez algo geral. Ela não fez para os seus subordinados no seu reino. Ela fez para todo mundo. É uma norma que todo mundo tem que obedecer. Tá? Essa é a diferença. Então, nesse caso aqui, estamos falando de quem? Nesse caso aqui, você está falando do ato normativo. Você está fazendo uma norma geral para todo mundo. Agora, você não vai errar mais isso no concurso, tá? Não é porque a gente está vendo aqui o nome norma, normativo, então vai ser norma. Ela está criando uma norma, está criando uma lei. Sim, porque quando a gente cria uma lei, a lei é geral para todo mundo. Deu para pegar? Tá? Então vamos pegar a questão número 3. Questão número 3. Vamos continuar aqui. O município Cidade Alegre emitiu um ato administrativo autorizando a realização de um desfile de bonecas Barbie pelas ruas da cidade como parte das comemorações do Dia das Crianças. Tá? Contudo, alguns moradores se manifestaram contrários ao desfile.
alegando que isso causaria transtorno ao tráfego e à segurança local. Nesse caso, qual medida o município pode adotar? Veja que falou aqui, palavra muito importante em toda a prova de concurso, pode. E o deve. Tá? Quando fala deve adotar, quer dizer que é só daquele jeito. Geralmente quando deve está aqui embaixo, dentro da alternativa, a alternativa vai estar errada. Porque geralmente no direito tem brechas, então tem que ser sempre daquele jeito. Com a palavrinha nunca, jamais, somente, muito poucas, acho 5% das questões que tem essas palavras que vai estar certa. Porque são pouquíssimos artigos que tem o deve, sempre, somente. 90% deles, 95% deles, não existe o deve somente. Então, geralmente vai estar errado com essas palavras. Aqui falou pode, não quer dizer que ela vai fazer alguma coisa disso aqui, não. Ela tem a possibilidade, se ela quiser. Por quê? Ó, ela autorizou aqui, ó. O município emitiu um ato administrativo autorizando. O município já tinha autorizado esse desfile. Já tinha sido autorizado. Só que alguém falou, ó, vai dar problema, hein? Ó, vai dar problema aí no tráfego e segurança local. Então, aí a prefeitura vai ter que olhar, será que vai dar problema mesmo? Se ela achar que não vai dar nenhum, ela não faz nada. Tá? Se ela achar que vai dar problema mesmo, o que ela pode fazer? Uma revogação. O que é revogação? Ela faz alguma coisa. Opa, isso aqui não tá indo bem, não. Mudei de ideia. Ela mudou de ideia? Então, daqui pra frente, não tá autorizado mais. Tá? É a diferença da revogação. O que as bancas costumam sempre ter? Sempre tem a palavrinha revogação, também tem anulação. Porque as pessoas confundem. Ela não está anulando a sua autorização, não. Por que é anular? Anular é quando você pega lá atrás e até cá na frente. Tá? Quando a gente revoga, que é o nosso caso aqui, é só daqui para frente. A gente anula atos ilegais. Se essa autorização tivesse sido ilegal, desde lá do início dessa autorização, deveria ter feito desfeito, para trás e para frente. Mas como foi algo legal, ela tinha autorização ela tinha poder para autorizar esse desfile, ela achou que não tinha problema na época, então se vai ser revogado aqui para frente. Não quer dizer que a autorização nunca existiu, ela vai ter existido até a partir de hoje, até ser publicado o ato de revogação. Enquanto não for publicado, a autorização ainda está servindo. É um caso assim, por exemplo, a partir de, quando fala assim, eu estou usando gravata rosa, tá? Mas pode surgir uma lei aí, falando que homem não pode usar gravata rosa mais. Se essa lei, como hoje eu posso usar, porque é legal, não tem nenhuma lei que me proíbe de usar gravata rosa. Então, se a partir de hoje sair uma publicação que não pode mais ser usada, todo mundo que usou para trás não vai ser punido. Porque tava legal sendo punido. Quem usar daqui para frente, que não vai ser mais punido. Então, revogou o uso de gravata rosa daqui para frente. Anular o uso de gravata rosa seria o seguinte, isso sempre foi ilegal. Não era para ninguém estar usando gravata rosa. Então, desde a primeira pessoa que usou gravata rosa até as próximas pessoas, todo mundo tem que ser punido. Essa é a diferença de anulação para revogação. E você não vai errar mais na dessa prova. Provas do concurso sempre vai estar misturando anulação com revogação. Tá? Se é só daqui para frente, revogação. Se é para trás também, anulação. Se falou de lei, ato ilegal, anulação. Se falar, porque mudou de ideia, agora aqui, eu autorizei, mas agora não quero autorizar mais. Mudou de ideia, vai falar que é revogação. Combinado comigo? Não vai errar mais essa questão não, hein? Tá? E outra, vai colocando nos comentários aí pra mim, antes de eu responder as questões, eu prefiro que você responda primeiro aí. O que você acharia aqui? Você sabe a diferença de administração direta e indireta? É outra matéria que cai bastante em concurso, tá? E muito ainda. Por quê? Vamos ver agora. A prefeitura da cidade dos Brinquedos decidiu criar uma nova Secretaria Municipal de Brinquedos e Brincadeiras, responsável por promover eventos culturais e lúdicos envolvendo brinquedos, incluindo a boneca Barbie e seus amigos. Nesse caso, a secretaria criada faz parte da administração. Quem que é administração direta? Administração direta é o seguinte, quando o próprio Estado faz algo. Na Constituição, o que fala com a obrigação do Estado?
lazer, educação, transporte, saúde, tudo isso é a responsabilidade do Estado. Quando a gente fala Estado, eu estou falando da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, todos eles têm responsabilidade com isso. Porém, tem algumas coisas que o Estado, ele quer mexer, mas não é assim uma coisa... o Estado tem que realmente fazer. Por exemplo, o Estado precisa ter um banco? Não, mas ele queria criar um banco. Então ele criou uma empresa. Aí criou a Caixa Econômica Federal. Aí, mas a Caixa Econômica Federal é o próprio Estado agindo ali? Não. Ele criou um ente fora do Estado, mas que pertence ao Estado. Criou um dinheiro todo público. O lucro que tiver a Caixa Econômica Federal é do Estado. O Estado poder fazer as coisas que tem que fazer. Então ele criou uma empresa, igual a Petrobras. Ele criou o Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil, a diferença da Caixa, é que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Por quê? Tem ações. Quando tem ações, mais a metade das ações tem que pertencer ao Estado. Ou seja, a União. Quando eu falo Estado, falo em todo mundo da União. Porque não é o Estado, igual o Estado de Minas, São Paulo, Rio, Amapá. Não. Eu falo assim, pode ter um banco municipal? Pode ter. Tá? Então, quando a gente falar de administração indireta, quando que criou um ente. Só que esses entes são autorizados por lei. O único ente que é criado por lei é a autarquia. Então, você vai guardar aqui comigo. Vou escrever aqui na frente para vocês. A palavrinha fase. O que quer dizer fase? A nossa fase... Opa! Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui. Fase. A nossa fase quer dizer o quê? A nossa administração... Deixa eu fazer um negocinho aqui. Isto. Vou colocar aqui em cima é mais fácil. A nossa fase, a administração indireta. Quem são eles? A fundação da ação pública. Temos também autarquias. Temos sociedade de economia mista. E temos a empresa pública. Tá vendo? Já deu, como você está fazendo isso? Como você decorou isso? Decorando. Já fiz mais de 100 mil questões lá. Então eu já sei isso aqui de cor e salteado. Ó. Fazer. Vou te dar um exemplo. Toda vez que falar, alguém está fiscalizando. Anatel, Anvisa, Antarc. Tá vendo esse ano? Eles fiscalizam alguma coisa, regulamenta alguma coisa, regulamenta a telecomunicações, o Antarc, a transporte aquaviário, regulamenta algum setor. Aí a gente chama de autarquias. Sociedade de economia mista, eu falei, o Banco do Brasil, que tem ações. Empresa pública, eu já falei, é o Caixa Econômica Federal, é o Correios. São empresa pública, tá? Fundação pública é bem parecido com autarquias, tá? Isso aqui é administração indireta. Vou colocar aqui, ó, indireta. E quem que é direta? Quando falar de órgão público, Ministério Público, os ministérios, as secretarias, isso é administração direta. Porque Secretaria de Educação, o que a Constituição falou? A educação é do Estado. Não falou lá nos primeiros artigos da Constituição? Então, educação, Secretaria de Educação. Saúde também pertence ao Estado? Ele não tem prover saúde? Secretaria de Saúde. E o que aconteceu aqui então? Decidiu criar uma secretaria. Se ele criou uma secretaria, ou tivesse criado um ministério, se tivesse criado um órgão, o que a gente estaria falando? A gente está falando de administração direta. Então, nosso gabarito aqui, ele também. Viu como a gente está fazendo uma ótima revisão? Eu falei, dá para aprender com questões? Dá. Mas é só pegar questões sozinho e tentar resolver essas questões? Não, senão ninguém compararia com o sim. O que eu faço aqui é a junção da teoria com a prática. Eu quero mostrar para vocês como que vai cair na hora dessa prova. Tá aí na tela. E como a teoria em cima. Eu te falei toda a administração indireta e direta em uma questão só. O que vai cair. Se eu te explicasse qual o sim, separado, depois de separar a sua questão, muita gente guardou separado, mas não sabe aplicar na hora da questão. Começa a errar. Tá? Por isso no meu curso tanto do TSE, vou criar um curso do TRE também, para as autarquias, eu sempre coloco muitas questões em vídeos assim. Tá? No meu curso do TSE, tá com
Direito administrativo eu coloquei 4 aulas ainda, mas essa semana eu vou colocar mais umas 4, semana que vem mais. Eu quero colocar lá umas 20 aulas só em cima de questões, para vocês ficarem craque, fazer que nem eu. Acabei de escrever a administração direta todinha aqui de cabeça. Eu quero que vocês façam isso também. Tá legal? Vamos ver o que a Barbie está aprontando agora? O governo municipal da cidade de Brincalândia decidiu criar uma empresa para produzir bonecas Barbies e seus amigos, visando fortalecer a economia local e gerar empregos. Ó, o que está criando agora? Uma empresa. Tá? Quem criou a empresa? O governo municipal. Quem que é? A prefeitura. Colocou a palavra governo municipal, pode te confundir. Se é uma cidade, é uma prefeitura. Não é governo, não federal, nem estadual. É a prefeitura. Se a prefeitura criou uma empresa, o quê? Uma empresa pública. Quem falou que é empresa pública? Não. Mas você tem que saber que é empresa pública porque foi a prefeitura que fez. Então, aqui, ó. Que tipo de entidade o governo municipal, ou seja, a prefeitura, deve criar com essa finalidade? Uma empresa pública. Lembrando, a autarquia, a única criada por lei, já caiu em vários concursos. Empresa pública, fundação pública, são autorizadas por lei. Essa pegadinha cai bastante também. Guarda para a sua prova. Tá legal? Então, essa foi a questão número 5. Onde que eu tô aqui mesmo? 5. São 5, 6. O governo municipal da cidade de Pleilândia decidiu criar um ente público específico para fiscalizar. Ó, ente que fiscaliza. Se falou que é órgão, é administração direta. Se falou que é ente, administração direta. Matou? Órgão indireta, ente indireta. Quem são os entes? A fase, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Esses são os entes. Lembrando que a autarquia foi criada por lei e o restante foi autorizado por lei. Então, estamos falando aqui da administração indireta, tá? E se ele está fiscalizando, quem fiscaliza, que eu falei? Ó, empresa pública não, ela visa lucro. Temos lá o Correios, temos, já falei, Caixa Econômica Federal. Um órgão público de administração direta também não pode ser. Uma fundação pública, fundação fiscaliza alguma coisa? Não. Quem é o responsável por fiscalizar são a Anatel, a Anvisa, o Antártico, eu falei. Ou seja, usando a vida. ANEL. Todo mundo aí foi, esses anos aí foi tudo autorizado agora. E provavelmente uma questão dessa que vai cair nessa prova. Por quê? É direito administrativo e ainda fala sobre o ente que você está fazendo o concurso. Vai cair nos tribunais também? Sim, eu já vi questão de tribunais pedindo quais são os entes. A administração direta e indireta, as pessoas erram muito ainda. Por isso as bancas gostam de cobrar em cima delas. Tá? Nada de perder a fé. Vamos estudar um pouquinho todo dia. Macetes como esse, questões inéditas que você não encontrar em lugar nenhum, é só aqui no canal, então você já deveria estar inscrito. O YouTube sempre está te notificando sobre os novos vídeos. Por quê? Seu concorrente está inscrito, pode ter certeza, e ele vai vir cá e dar depoimento para mim que passou. Então você não pode perder nenhum vídeo aqui. Você quer dar um depoimento para mim depois que passou? Escrever aqui, ó, Jardel, eu voltei aqui para te falar para você que eu passei no concurso. Deixa aqui embaixo. Lembrando também que eu já fiz aqui o vídeo de português FGV. Provavelmente deve ser a banca de alguns de vocês aí, autarquias, tribunais. Então, vou deixar o link aqui embaixo também, o supervisão de português FGV, revisão aqui também de direito eleitoral. Tem vários vídeos eleitorais aqui. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição e nos comentários também, tá? Mas a questão não acabou não, a gente tem mais coisa aqui para ver. Por exemplo, a questão número 7 aqui. A prefeitura da cidade de Brincadelândia realizou um concurso público para preencher vagas de inspetor de brinquedos. Cargo que tem como atribuição fiscalizar a segurança dos brinquedos vendidos no município, incluindo as bonecas Barbies e seus amigos. Então, o que colocou aqui? Realizou o quê? Um concurso público. Para que esse concurso público? Preencher vagas de inspetor de brinquedo. Estou pegando palavrinhas-chave da pergunta.
Nesse caso, os aprovados no concurso serão classificados como? Vamos lá. Estatutários, públicos, temporários ou comissionados. Começa de baixo para cima. Comissionado é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Isso que eu acabei de falar aqui cai também. Já perguntaram várias vezes. O que quer dizer isso? Geralmente são cargos de chefia, de supervisão. Todo órgão público tem. Quem coloca essas pessoas? Político. Querendo ou não, é político. Você não vai encontrar isso na lei, não, mas é político que coloca. Geralmente algum deputado que é mais forte na região. E ele vai lá, ele colocar quem que ele quer. Ah, mas já deu, mas isso não é legal? Não. Ah, mas não pode ter lá. Tá. Se não puder colocar ali, eles vão falar que isso aqui, tá colocando um amigo dele para não cair isso na mídia, o que ele faz? Ele fala assim, quem que é o amigo dele político de outra região? Aí, ó, aqui tem a cidade A, tem a cidade B. Esse político que mora na cidade A, ele vai pedir o político da cidade B colocar os amigos dele lá na cidade B. E o da cidade B vai colocar os amigos dele lá na cidade A. Aí eles fingem que não tem nepotismo, mas todo órgão público, toda a sua chefia vai ser um cargo político. Tá? Com os cargos comissionados, eles não fazem concurso público, eles já vão entrar como chefe. Talvez você está lá trabalhando 10 anos no seu setor lá, já sabe tudo do seu setor, eles vão pegar um chefe que nunca trabalhou lá e vão colocar como comissionado. Acontece muito em vários órgãos. Tá legal? Então a gente sabe que não é comissionado. Comissionado não faz concurso público. Temporários também não fazem concurso público. O máximo que pode fazer é um processo seletivo. Aconteceu no censo. O censo, contrataram o pessoal do censo, fizeram com uma prova. É igual concurso público. A gente fala concurso público porque é seletivo. Vai lá, faz a prova para selecionar alguém para cumprir. Por que faz essa prova? Porque tem mais gente do que vaga. Tem que selecionar alguém. Por isso são temporários. Secretaria de Educação, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Como acontece aqui na Secretaria de Educação de Minas Gerais? Faz uma listagem lá. Quem tem mais tempo trabalhar no estado, fica na frente, faz um listão lá e ó, não tem prova. Quem já trabalhou para o estado, a preferência é ele pegar essas vagas assim, de temporário. Tá legal? Então, ele vai trabalhar por um determinado período de tempo. Já os empregados públicos é quem trabalha no Banco do Brasil, que é uma empresa pública. Quem trabalha na Caixa Econômica... Não, o Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Certo? Mas lá são empregados públicos. Tudo que é empresa ou sociedade de economia mista, empregado público. Quem trabalha na Petrobras vai ser empregado público. Trabalha na Caixa Econômica é empregado público. Trabalha no Correio é empregado público. Se trabalhou em secretarias, ministérios ou trabalhou em órgãos públicos, é estatutário. Quem faz concurso público é estatutário. Ah, mas já deu, teve prova do Banco Brasil, teve concurso do Banco Brasil, então eles deveriam ser estatutários. Não. Falei, só tem prova para cargo de emprego público, a única razão é porque tem mais pessoas do que vaga. Aquela prova não é para medir, quem sabe mais, quem vai ser o melhor lá, técnico bancário, não. Não, não é. Às vezes o que tem menos aptidão para vaga também passa, porque aprendeu os macetinhos de como passar. Eu falei, é importante você aprender os macetinhos e como passar. Aí ele passou, trabalhou. Só que a prova foi feita apenas para eliminar. Que o governo tá nem aí quem vai colocar lá. Se o cara não der certo, ele tira de lá. Mas é muito difícil a pessoa sair de lá. A pessoa entrou e fica lá anos até aposentar. Tá legal? Então faz a prova apenas para eliminar pessoas. Mas se falou de concurso público, a gente tá falando estatutário. Aqui é a pessoa que vai seguir um estatuto. Geralmente vocês vão estar fazendo provas para federal, né? As autarquias, o TSE, TRE, concursos federais. Você vai seguir a Lei 8.112. Esse é o estatuto que os servidores públicos seguem. Ele não segue a CLT, segue a Lei 8.112. Então, por isso a letra A é o nosso gabarito. Vamos para a questão número 7 agora. Olha só. A prefeitura da cidade de Brincadelândia... Não, acabamos de ler essa 7, né? Esse aqui é apenas o slide que está a resposta, que é a letra A mesmo. 8. A boneca Barbie foi nomeada pelo ministro da Educação para exercer um cargo de confiança em um órgão público, onde sua principal atribuição é assessorar o ministro da formulação de políticas públicas para a educação infantil. Nesse caso, qual a natureza do cargo da Barbie ocupar? Vamos lá, olha só o que eu acabei de falar na questão anterior.
Ela foi nomeada pelo ministro da Educação. Ela fez concurso público? Não. Alguém lá, ó, tá vendo? Falei, é um cargo político. O ministro lá falou assim, vou colocar quem que eu quero. Colocou lá. E vai ser o quê? Ó, cargo de confiança, função de confiança. Não vai ser qualquer cargo. Não vai colocar como recepcionista. Essa aqui é um cargo de confiança. São os cargos altos. Você vai estar sendo chefe de algum setor. Tá legal? Então, quando esse tipo aqui não fez prova, então não é um cargo efetivo. Para ser efetivo, tem que fazer concurso público. É um cargo em comissão. Não vitalício, nem temporário. Eu falei, a diferença temporário? Temporário você faz até uma provinha, ou não faz. Eu falei, Secretaria da Educação arranjou um método lá para escolher os temporários. O IBGE arranjou outro que faz aplicando uma prova. Mas são temporários que eles têm um determinado tempo. Ó. Secretaria da Educação, geralmente de Minas, até o final do ano, até dezembro, acabou o contrato. Já a comissão, não. Por exemplo, se colocou a pessoa lá agora, aí ela pode ficar enquanto esse político estiver lá e essa pessoa aí estiver lá ligada a esse político vai ficar mantendo ela. Se esse político continuar ganhando a eleição, vai ficar mantendo ela. A não ser se chegar alguma coisa acontecer, o político falar, não quer você mais não. Você não fez um bom trabalho não. Você não pediu voto pra mim não. Você não fez o quê? Aí expõe outra pessoa. Esse ministro da Educação aí que colocou essa pessoa aí, ele pode tirar a pessoa, pode nomear ela hoje, amanhã tirar ela e colocar outra. Falei, livre nomeação, livre exoneração. Ele pode tirar quando quiser e colocar quem ele quiser. É para pegar um cara na rua aí que... Ô fulano, gostei dessa cara. Pegou aqui na rua, qual é o seu nome? Então, tá nomeado. Ele pode fazer isso. Tá legal? Chama-se cargo em comissão. 9. O quem é servidor público concursado em uma agência de proteção ao consumidor. Durante uma inspeção em uma fábrica de brinquedos, ele se deparou com um problema grave de segurança nas bonecas Barbie. Mas o proprietário da empresa ofereceu vantagens e benefícios pessoais para que ele não relate a falha nesse caso. O quem tem o dever de... vamos lá. O quem é servidor público. Estou pegando as palavrinhas-chave. Ele deparou com um problema grave de segurança. Então ele achou um erro. Servidor público, se achou erro, ele não pode ignorar. Tá? Então a letra B aqui já está errada. Ó. Não pode ignorar nada. Mas o proprietário ofereceu vantagens e benefícios. Mas o proprietário aqui ofereceu vantagens e benefícios. Ele não pode aceitar. Tá? Ele vai aceitar? Não, ele não pode aceitar. É antiético. Tudo que for antiético, você vai cortando. Ó. Ele vai aceitar? Não, ele vai recusar. Se você olhar, finge que é uma empresa sua. Se você tivesse uma empresa, uma lojinha. Se um dos seus vendedores vira um outro vendedor fazendo uma coisa errada, roubando uma peça, ou, sei lá, indo embora, sempre deixando a janela aberta, fácil de um ladrão entrar, você queria que esse vendedor, o que viu, deletasse o que está fazendo coisa errada? Você ia querer. É o ético. Então, os órgãos públicos é a sua lojinha. Você vai pensar nisso aqui, ó. Ó, eu tenho um fiscal lá, ele viu uma coisa errada. Alguém ofereceu alguma coisa para ele. Você ia querer que acontecesse isso na sua lojinha? Não. Então vão recusar a vantagem de benefício, informar sua chefia relatada. Vou te dar outro exemplo. Tá, um exemplo que eu já vi cair em concurso público também. Tá lá, o servidor público, tá tudo certo. Tá tudo certo, ele não achou nenhum erro, nem nada, aprovou tudo lá, só que não achou nenhum erro de segurança aqui. Porém, o dono, ele ficou tão grato com ele, queria dar um presentinho para ele, um dinheirinho a mais. Ele pode aceitar? Também não. Sabe por quê? Antiético. Vai ficar aparecendo para fora a imagem que ele só aprovou isso, não porque tá tudo certinho, é porque ganhou algo a mais. E a gente não pode manchar o nome da organização pública. A gente tem que fazer tudo dentro do ético.
Eu já tô recebendo um salário para fazer isso. Eu não tenho que receber nada, presentinho, eu não tenho que receber favor, eu não tenho que ter, vou ganhar um desconto na loja porque eu provei. Não, você não pode receber nada disso, tá? E sempre que acontecer uma coisa assim, relata ao seu superior. Sempre marca essa resposta. Por quê? Senão alguém que ouviu essa conversa vai espalhar. Aí se chegar no ouvido do seu supervisor antes de você falar alguma coisa, vai aparecer outra coisa. Vai aparecer que você aprovou e recebeu, não quis contar que recebeu. Você só falou que não tem nenhum problema de segurança porque você recebeu esse presentinho. Ó, fulano falou que ele recebeu. Tá oferecendo para o ciclano lá receber. Então relate o que aconteceu. Para não ter problema para você depois. Tá legal? Agora a questãozinha número 10. Não esquecendo, gente, de assistir as aulas que eu gravei para o INSS. Por quê? Apesar de ela ser certo e errado, vai servir bastante de um parâmetro que é a mesma matéria, tá? A mesma matéria. Então, o direito administrativo lá vai estar valendo. Tem aula de direito constitucional já para o TSE, com várias questões que caíram nos tribunais eleitorais. Então, tem muita aula aqui para você de graça. O Ken é chefe de um setor na agência de fiscalização de brinquedos e precisa repassar instruções específicas aos seus subordinados sobre as novas diretrizes de segurança na produção das bonecas Barbie. Nesse caso, o poder administrativo que o Ken está exercendo é... Vamos lá. Quem é chefe do setor? De que setor? Agência de fiscalização de uma autarquia. Já pegou agora, né? Quem fiscaliza são a autarquia. Tá? Então, quem? Ele vai repassar instruções aos seus subordinados. A palavrinha-chave nossa aqui, ó. Subordinado. Vou até trocar de cor aqui, ó. Tá? O quem está repassando ao subordinado. Se ele está passando quem está subordinando ele, o quem tem o poder hierárquico, porque é um poder acima do subordinado. Isso, vamos falar um pouquinho agora sobre poderes, tá? O poder que é hierárquico, porque é o subordinado do quem. Se a gente estivesse falando do poder disciplinar, ele estaria dando uma penalidade. Por quê? Quando você repassa umas instruções ao seu subordinado, você é chefia, e tá falando como deveria ser feito, você tá dando instruções, você tem uma hierarquia, você só tá mandando. Já o disciplinar, o servidor tá fazendo algo errado, deixa eu dar uma suspensão para ele, deixa eu dar alguma penalidade, você tá disciplinando aquele pupilo seu. Já o poder regulamentar, você tá criando regulamentos para esse órgão, não é? Normas, regras, um regulamento. E o poder de polícia é parecido com disciplinar e hierárquico. Por quê? O de polícia você vai punir também igual disciplinar. Porém, é particulares. Você entra numa loja, no supermercado, produto é vencido. O que aconteceu? Você vai aplicar ou uma multa, ou você vai apreender a mercadoria, dependendo do que. Venceu hoje? Venceu hoje. Venceu tem um ano que está vencido. Então, ainda existe outro poder ainda, o discricionário. Você ainda tem o poder de decidir. Opa, isso aqui tem uma coisa branda. Venceu hoje ainda, dá tempo ele tirar, não vai fazer tanto prejuízo, ninguém comprou ainda, não fez prejuízo à população. Tem meses que está vencido. Não, esse cara aqui está agindo com má fé. Então ele tem que ser punido melhor. Então se você tem aqui uma margem de escolha como fazer, você está usando o poder também discricionário com outro poder que não está aqui. E qual que é o poder vinculado? O poder vinculado é quando fala exatamente o que você tem que fazer. Pegou um produto vencido, a própria lei vai estar falando, se você chegar no supermercado, se tiver com produto vencido, você, servidor público, vai fazer isso, isso, isso. Você não escolhe nada. A própria lei já falou o que você tem que fazer. Isso é poder vinculado. Então agora você já aprendeu todos os poderes. Hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia, discricionário e vinculado. São os poderes que vai cair na hora dessa prova. Então aqui, se é subordinado seu, você está fazendo uma hierarquia. Você não está punindo ele. Se estivesse punindo, é disciplinar. Se estivesse fazendo um regulamento, estivesse mexendo com pessoas externas, de polícia. Tá? Questãozinha número 11, então.
Olha, durante uma inspeção de rotina em uma fábrica de brinquedos, o Ken constatou que alguns funcionários não estavam seguindo as normas de segurança na produção de bonecas Barbie, colocando em risco a integridade das crianças. Nesse caso, o poder administrativo que quem pode exercer é, se tem alguém não seguindo a norma, você pode aplicar um poder lá disciplinar. Já não é hierárquico mais. Por quê? O poder hierárquico seria você chegar para o pessoal lá do órgão que você trabalha e falar assim, ó, gente, a nossa norma é essa, a vestimenta é essa, a gente vai fazer isso, vocês têm que tratar bem todo mundo. Você está usando sua hierarquia. Ó. Você vai trabalhar em tal setor, você vai atender o público, você vai trabalhar no setor interno. Você está usando sua hierarquia. Você que manda ou você está administrando. Já o poder de disciplinar, nesse caso aqui, o funcionário já sabe o que ele tem que fazer. Só que ele está fazendo de errado de propósito. Esse funcionário precisa saber que ali não é a casa da mãe Joana. Um órgão público é um lugar sério. Um órgão público ele tem que seguir alguns tipos de regras. Ele tem que servir ao público. Então, se ele não está seguindo as normas de segurança na produção das bonecas, ele está colocando alguém em risco. Está colocando a integridade da criança em risco. Quem que é a criança? O público. Isso aqui deve ser uma empresa pública, né? Aqui não falou, mas a gente está trabalhando só com administração pública, então que tudo aqui, vamos imaginar que seja empresa pública. Tá? Então você vai usar o poder disciplinar. Não é? Mas empresa pública não é administração direta. Então o Banco do Brasil vai ter, então, que é uma sociedade de economia mista, não vai usar poder disciplinar? Vai. Lá tem poder hierárquico, tem poder disciplinado, mesma maneira. Faz parte da administração, só que a administração pública, indireta. Mas faz parte. Então todos os poderes vão utilizar lá também. Você não vai usar poder de polícia dentro da Caixa Econômica Federal. Você vai usar o poder de polícia se alguém de fora for lá, entrar e começar a fazer baderna lá. Aí você vai usar o poder de polícia, começar punindo a pessoa que está de fora, que não é empregado público. Tá? Tá vendo com essa aula de hoje? Valeu o seu like, valeu a sua inscrição. Você está pegando vários pontos do direito administrativo em apenas poucos minutos. É assim que eu quero. Você não precisa ficar estudando lá com materiais, você vai demorar um ano para você terminar eles. Livros imensos. Você tem que saber só o que cai e o que não cai. E como que cai. Essa é a minha função. Minha função é fazer você chegar na sua aprovação, tá? Se precisar de mim, ó, meu curso tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. O Ken, como agente público responsável pela fiscalização de brinquedos, identificou que uma empresa estava comercializando bonecas Barbie falsificadas, enganando os consumidores. Nesse caso, ele pode utilizar o seguinte poder administrativo para coibir essa prática. Agora, ele está fazendo aqui, ó. Foi que a empresa está comercializando. Uma empresa de fora, não a empresa pública. Alguém de fora está fazendo uma coisa errada. Agora, você não tem hierarquia sobre as pessoas de fora da administração. Você não tem como disciplinar a pessoa de fora da administração. Você não tem como fazer um regulamento para a pessoa de fora da administração, seguir o regulamento da empresa, o regulamento do órgão. É um trabalho ali dentro. Então você vai usar o poder de polícia. Não confundir poder de polícia com a polícia militar, com a polícia civil. São coisas diferentes. Tá? Poder de polícia é o poder que você tem de aplicar uma penalidade a terceiros. Tá? A polícia é outra coisa. Polícia militar, polícia civil é outra coisa. São nomes parecidos, mas coisas diferentes. Tá legal? 13. Durante um pregão presencial para aquisição de bonecas Barbie, a empresa Brinquedos Divertidos apresentou a melhor proposta. No entanto, ao ser questionada pela comissão de licitação, a empresa não comprovou a habilitação jurídica exigida no edital. Nesse caso, o que acontecerá com a proposta de Brinquedos Divertidos? Ou seja, estamos falando aqui do pregão. Eu não trouxe questões de licitações, que eu não sei se no edital vai vir 866, se vai vir a próxima lei que está vigente, que eu creio que vai vir a próxima. Então eu trouxe uma questão de pregão que com certeza você estará no seu concurso. Sempre tem pregão. Tá?
teve essa proposta aqui de uma empresa. Só que se ela não seguir o edital, ela está desclassificada. É a mesma coisa do concurso público. Se você não segue o edital, por exemplo, concurso da polícia, tá lá no edital que você tem que ter uma idade certa. Se você tiver 42 anos, você não vai poder fazer o concurso da polícia. Mesmo passando na prova, você automaticamente é desclassificado. No leilão, mesma coisa. No pregão, mesma coisa. Se você não seguiu o edital, se você não tem tudo que o edital pediu, você é desclassificado. O caso, por exemplo, os tribunais agora, os federais, estão pedindo agora a nível superior. Você pode passar na prova, você pode estudar. Se não tiver, você vai ser desclassificado automaticamente. Ou você pode entrar com recurso. Entrar na justiça para tentar tomar posse no seu cargo. Mas automaticamente você foi desclassificado. A justiça pode revogar esse ato. Ou anular esse ato, quer dizer, revogar não. A justiça só vai entrar no mérito da anulação, não da revogação. Tá? A justiça pode anular esse ato. Então aqui, quando fala aqui, ó, a proposta era desclassificada automaticamente, é nosso gabarito da questão. A B falou, comissão de licitação poderá solicitar brinquedo de vestígio que apresenta documento. Não, 24 horas não. Quando o edital falou, é ali no dia da prova. É no dia da prova. Você tem que ter, igual eu falei, passou no concurso dos tribunais agora federais. Se no dia da nomeação você não tiver o diploma comprovando que você tem nível superior, está desclassificado. Ah, mas deixa eu passar 10 na minha frente aqui, porque até lá eu consegui formar na faculdade. Não esquece. Ou você pode entrar na justiça pedindo um tempo maior para se entregar o diploma. Tá? Sempre tem uma... Eu falei, não existe o sempre, nunca, jamais. Essas palavrinhas que deixam a coisa errada no direito. Porque sempre a gente tem uma brecha, a justiça. Tá? A empresa será declarada vencedora do pregão, independentemente da falta de documentação? Não. Faltou uma parte do edital? Não pode. A proposta de brinquedos vestido deverá ser considerada empatada com a proposta de segundo? Não, tá? Ela vai ser desclassificada automaticamente. E a pergunta que eu vou deixar para vocês agora: quem aí assistiu o filme da Barbie? Me dá a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários.